Vitória do Corinthians contra o Flamengo mostra mais uma vez pontos positivos no trabalho do Ramon Dias, leitura tática, a armação corretamente do time, mostra algumas ideias dentro de campo, mas também, claro, com alguns ajustes para serem feitos. Hoje, mais um vídeo aqui de uma análise tática, mais um quadro, mais um vídeo do Tática Sem Mistério aqui para o canal Futijotes, trazendo um pouco mais no detalhe, uma análise um pouquinho mais minuciosa em relação à parte tática, em relação a alguns números de Corinthians 2, Flamengo 1. A ideia é tentar sempre traduzir para vocês, explicar da melhor forma possível, evitar o tatiquês, evitar termos muito complexos, mas também trazer de uma forma didática, explicar o que acontece dentro de campo. Às vezes, quando a gente assiste o jogo, realmente a gente fica focado só onde está a bola, algumas análises mais superficiais. A ideia do Tática Sem Mistério é trazer um pouco mais de informação para vocês que estão aqui na nossa audiência do canal Futijotes. Então, vamos com a nossa vinheta do Tática Sem Mistério e poder detalhar um pouco mais o que foi Corinthians 2, Flamengo 1. Em que pese o Flamengo com vários desfalques para a partida contra o Corinthians no último domingo, dia 1º de setembro, é importante ver como a linha de 3 zagueiros funciona bem, como está sendo importante jogar com 2 volantes, mas você também ter a presença dos jogadores na hora que o Corinthians tem a bola. É uma coisa que a gente já comentou, né? O esquema com 3 zagueiros e com o esquema com 3 zagueiros, 2 volantes, não necessariamente é um esquema defensivo. Ele te dá várias oportunidades, te dá várias possibilidades. A ideia é estar passando um pouco disso para vocês. A gente começa já aqui, vou apresentar alguns vídeos com alguns cortes de lance, né? Nós não temos os direitos de imagem, então tem que ser os vídeos editados só com cortes. O primeiro que eu trago para vocês, colegas, é aqui, a gente falando logo no primeiro tempo, quando eu comentei dos elogios para a leitura tática do Ramon Dias, o Flamengo é um time que vem sofrendo muito com bolas aéreas, né? O Tite tem esse problema, nós lembramos que o próprio Corinthians sofria também com bolas alçadas na área. Com o Flamengo, se não é diferente. Tem o primeiro lance aqui, é o lance, o gol anulado corretamente do Félix Torres, do cabeceio, que é só para a gente evidenciar esse cabeceio do Corinthians aqui, logo nesse primeiro lance, mostra esse problema, né? A defesa do Flamengo acaba se posicionando totalmente incorreta. Aqui, mais um item que mostra a presença na área e o Corinthians num lance rapidamente, aí você aproveita a velocidade do Thales Magno, a velocidade do Yuri Alberto e um bom posicionamento do Rodrigo Garro, que nós vamos ver em outros lances, né? Então aqui é um lance, logo aqui também no começo do jogo, um contra-ataque que é puxado aqui pelo Thales Magno. Reparem aqui, na hora que a gente começa a avançar nessa continuidade do lance, olha onde está uma linha de 3 jogadores do Corinthians. Opa, deixa eu voltar só um pouquinho, aqui naquele primeiro plano, onde você está os 3 jogadores do Corinthians com 2 atletas do Flamengo. Então o Corinthians está com um contra-ataque onde tem a qualidade, né? Tem a maior parte de jogadores para poder realmente superar. Vem aqui no contra-ataque novamente. Então, o Thales vindo aqui, ele já de cabeça erguida, então ele já com a visão tanto do Yuri Alberto quanto do Garro. Aqui já tem, né? O Varela fica perdido na marcação, porque tem 2 jogadores para ele conseguir fechar. O Garro já faz essa leitura, já vem aqui nas costas do lateral, e o Davi Luiz tendo o problema de tentar marcar o próprio Yuri Alberto. O que acontece nessa continuação da jogada? A gente tem o passe, né? A defesa do Flamengo não consegue tirar, vem aqui vem o passe, o Garro tenta finalizar, mas reparem aqui na movimentação, né? Temos aqui 2 atletas do Flamengo, mas tem uma linha de 3 defensores, né? Estão totalmente desalinhados. O Yuri está sem marcação e o próprio Garro, ele acaba conseguindo finalizar sem ter grandes perigos, né? O Rossi faz uma defesa tranquila, mas ele consegue evitar, mas é a questão do posicionamento. E aqui um outro detalhe, só para finalizar ainda nessa linha, algo que também é importante, você vê o Corinthians chegando com 4 jogadores dentro da área, ou perto da área, né? O próprio Charles, na continuação do lance, né? Então ele vem puxando no contra-ataque, ele chega também para ser uma opção. Então é importante, uma coisa que a gente já vinha cobrando, o Corinthians
começar a povoar um pouco mais a área adversária quando tem a posse de bola, não ficar só com os atacantes. No caso, a gente está falando do esquema com 2 atacantes, que seria só o Thales Magno e o Yuri. A gente está vendo aqui no lance, claro, o Flamengo está com uma maioria, mas como a gente mostrou no desenrolar da jogada, o Corinthians conseguiu aproveitar muito bem os espaços dentro de campo. Um outro momento também de movimentação dos jogadores, e entra também naquilo que a gente comentou sobre o Corinthians conseguir também, com os jogadores se posicionando bem, conseguindo se movimentar em campo. Aqui a gente tem o lance que vem com o Rodrigo Garro já no segundo tempo. O Yuri, reparem, eu quero pegar alguns detalhes aqui. O Fagner aqui já, a bola está na esquerda, o Fagner vindo aqui livre na marcação, a bola chega aqui no Garro. O primeiro movimento do Yuri, do Bidu, né? Ele já vem aqui, a gente vai pegar aqui, avançar um pouquinho o lance. A hora que o Rodrigo Garro já faz o passe, que chega no Fagner, ele vem a defesa, né, o Ayrton Lucas, para fechar a marcação normal aqui em cima do Fagner. Reparem nesse detalhe, a gente viu o Bidu, ele já naquela primeira imagem, ele já se posicionando, então ele vem aqui para a entrada da área, e aqui vem a importância de você ter um jogador, o Yuri é um jogador mais móvel, mas você tem um jogador rápido. Qual a importância disso também? Você está vendo aqui, além do Ayrton, você está falando do Varela, o Davi Luiz, o Fabrício Bruno, estão 3 jogadores praticamente marcando o Yuri. O que acontece aqui? O gol não sai por um erro técnico do Bidu, mas repare que na jogada, o Bidu recebe a bola, o cruzamento do Fagner, o Varela tenta fazer uma ideia, mas ó, o Yuri, que começou a jogada, quando a gente volta um pouquinho, o Yuri já na entrada da área, quando o lance vem com o cruzamento, o Yuri está aqui segurando a marcação tanto do Fabrício Bruno quanto do Davi Luiz, e acaba tendo a falha da defesa do Flamengo, que não acompanha aí, principalmente o erro técnico do Varela, que não acompanha o Bidu, mas acaba não saindo gol pelo erro técnico. Mas aqui vem o mérito do próprio Matheus Bidu, que se infiltra bem na área para aproveitar esse espaço da defesa, e do Yuri, que segurou a marcação adversária para deixar o Bidu livre de marcação. Aqui, já um pouco mais detalhado, começando a falar agora dos gols do Corinthians. Então tem aqui a movimentação de novo. Esse é o gol que sai com o Thales Magno, mas para o começo da jogada. É um contra-ataque do Corinthians, com o Thales recebendo a bola aqui, quase no canto direito já, então já está quase na lateral direita do Corinthians, com o Will Alberto já puxando aqui, recebendo a bola, e vamos falar aqui, já deixei marcado, olha o Matheus Bidu aqui do lado esquerdo. Na continuação do lance, a gente recebe lá, o Davi Luiz faz o erro técnico, olha aqui já, na continuação do lance, não, o Thales Magno, já aqui, ainda pelo lado direito, olha o Bidu correndo, com o Rodrigo Garro aqui posicionado e o Yuri Alberto livre com todo esse corredor. Olha a marcação do Flamengo, com 4 jogadores aqui nesse quadro, 2 teoricamente cercando o Rodrigo Garro e mais o Davi Luiz que vem no embate, vem para buscar, para tentar trabalhar a jogada em cima do Yuri. A gente continua a jogada com o Yuri já chegando, vindo aqui em velocidade, repara o Rodrigo Garro já indo lá para a entrada da área. Então, contra-ataque novamente, já perto da área, ainda o Rodrigo Garro sem marcação. Aqui, de novo, outro erro da marcação do Flamengo, não se posicionando, não travando. O Yuri chega até a linha de fundo, né? A gente traz aqui a jogada, já com o Yuri dominando. Temos 3 jogadores do Flamengo tentando cercar o Garro, e aqui, de novo, como eu citei, é uma marcação falha, porque ninguém está travando o próprio Rodrigo Garro. O Yuri faz a jogada, vai para a linha de fundo, e repare aqui, quando o Yuri já começa a fazer a jogada para a linha de fundo, de novo, ainda segue, além do Garro, sem marcação, quer dizer, já começando a puxar para essa opção aqui na entrada da área, o Matheus Bidu, que a gente mostrou no começo da jogada, ele se infiltrando dentro da área, e o Thales Magno já aqui na região mais central, então ele sai do canto direito, e ele sobe, né, vai em direção à região central do campo. Na continuação da jogada, que a gente vê com o gol, nós temos isso, né? O Rodrigo Garro aqui posicionado centralizado. Olha como está a marcação do Flamengo. Tem 4 jogadores em cima do Matheus Bidu. E o Thales não tem a companhia de ninguém. Ele chega ali de marcação, recebe o cruzamento e marca o primeiro gol do Timão.
aqui nesse plano mais aberto, a gente consegue ver isso muito melhor. O Thales, o Yuri, olha o Garro aqui, que isso é um outro ponto. Quando o Corinthians não está com a posse de bola, o Garro foi o jogador mais avançado do Corinthians. Ele conseguiu ter mais liberdade, de novo aqui o próprio Bidu. Então a gente só mostrando aqui nesse lance nesse plano mais aberto, a gente consegue ter uma movimentação. O Bidu, que sai daqui, o Garro e o próprio Yuri Alberto, que vem naquela jogada que ele gosta quando vai no contra-ataque, puxa em velocidade aqui. Olha como a gente vê de novo na marcação, falha deles e todo o espaço dentro de campo que o Corinthians consegue nesse contra-ataque para fazer o gol, aproveitando uma falha de marcação do Flamengo. Para continuar, aí ainda pegando mais um lance do Corinthians, lance a favor, a gente traz aqui o lance do segundo gol, que tem também novamente a movimentação do Yuri. Repara aqui, o Yuri recebe a bola na direita, o Rodrigo Garro, que não teve acabou, ele conseguiu se livrar muito bem da marcação do Flamengo, e o Fagner. O Yuri faz a bola, troca a bola, passa para o Fagner e repara que aqui ele já tocou para o Fagner, ele já começa uma movimentação ofensiva. O Fagner recebe a bola, toca a bola para o Garro, e quando a gente traz um pouquinho aqui, vamos reparar na marcação a marcação aqui do Flamengo. Olha, 2 jogadores aqui posicionados para tentar fechar, 3 jogadores aqui. O que a gente pega na continuação do lance? Olha o Yuri que sai, ninguém acompanha a movimentação do Yuri e o Garro está de frente para o lance. Vem com o passe em profundidade, que o Garro tem essa qualidade. Vem méritos também, a gente fala muito da limitação técnica do Romero, mas ele é um jogador que consegue se livrar bem na marcação. O passe vem entre linhas, né, que a gente fala, que é no meio da zaga. Então, o passe vem no sentido aqui na entrada da área e vem para o próprio Romero, que acaba finalizando. Chega aqui na entrada da área com o Romero. Olha como que está a marcação do Flamengo, totalmente perdida, tanto com não acompanhou o Yuri Alberto, não acompanhou o Romero. E olha mais uma vez quem estava dentro da área, o Matheus Bidu. Então a gente viu que só nesses lances, em 3 jogadas, o Bidu era um cara que já estava dentro da área pronto para finalizar, para ser uma opção. Aqui no começo da jogada fica muito mais claro, né? Esse passe entre as linhas, tanto o Yuri quanto o Romero estão livres das marcações. O Romero faz o movimento do facão, né, para vir pegar esse passe cruzado, mas o próprio Yuri também chega com esse ângulo interessante para poder, se precisasse, né, se o passe viesse um pouquinho mais aberto para a direita, o Yuri chegaria com condições de finalizar e, de repente, ter a chance de fazer o gol. Então, esses são alguns lances ofensivos do Corinthians, a gente trouxe, são algumas ideias onde a gente mostra a movimentação do Corinthians dentro de campo, a movimentação de alguns jogadores e uma leitura tática. E aí vamos pegar agora, trazer um pouco mais alguns problemas da defesa do Corinthians, e também até alguns, a gente pode falar, não só problemas, a gente tem um pouco também alguns pontos que a gente está falando sobre méritos da marcação do Corinthians. Vamos colocar aqui, só voltar aqui com a tela. Esse lance aqui no começo do jogo, marcação do Corinthians avançada, né? Estamos com o Yuri e com o Rodrigo Garro, um lance que começa com o Davi Luiz. O Davi Luiz dá um chutão. Aqui a gente está falando, olha, o Thales Magno e o Charles, nessa marcação mais avançada, então com 4 jogadores. A bola vem para o lado esquerdo do Flamengo, né? Vem para o lado direito do Corinthians, com o Bruno Henrique em cima do Félix Torres. E aquele lance que o Bruno dá um belo drible, né? Só recebe a bola já driblando, sai fácil pela marcação do Félix Torres, mas já tem aqui o André Ramalho vindo aqui junto com o Kaká e o Fagner voltando para recompor. Então o lance vem com o Pedro, o Bruno Henrique finalizando para o gol, para a defesa do Hugo. O Hugo faz uma importante defesa, mas o que eu quero também trazer, além dessa questão, a gente vê o Corinthians. Olha como foi a recomposição do lance. A gente está falando, tudo bem, vamos esperar um pouco. Então, o Corinthians, nesse momento, a gente está falando de 3, 6, 7 atletas do Corinthians já fechando a marcação, sendo opção para poder conseguir travar a jogada. Então, apesar do
do erro técnico que deixou o Bruno Henrique livre para marcar, o Corinthians conseguiu recompor bem nesse lance do primeiro tempo. Então mostra já uma melhora. Agora, por outro lado, a gente tem uma falha aqui na saída de bola do Corinthians, né, com o Hugo Souza. Ele manda a bola para o Bidu. Então, já voltando um pouquinho, a marcação alta do Flamengo, né? Estamos vendo aqui, nesse momento aqui, 4 jogadores do Flamengo fechando a marcação, algo que o Tite gosta de fazer. O próprio Flamengo já vem fazendo isso já faz algum tempo. Vem aqui com a bola, então o Corinthians perde a bola nesse chutão do Hugo Souza. E quando tem esse erro técnico, aí o Flamengo está em vantagem. Então a gente está vendo aqui 4 jogadores do Flamengo aqui muito próximos, com opções, tanto para a linha de fundo, quanto aqui com o próprio Gerson em lançamento em velocidade. E acaba vendo que é um chute sem muito perigo. E aí aqui sim você tem um pouco do erro da marcação do Corinthians. Aqui o Félix está fazendo a marcação, o André Ramalho não está travando ninguém, então ele está isolado aqui na entrada da área. E a gente vê com relação ao lance que acaba não dando em nada. Na sequência, vamos lá, pênalti marcado, o pênalti que o José Martínez acabou cometendo. Lance de ataque do Flamengo, né? O Corinthians com vantagem numérica, estamos falando aqui do Fagner, Félix Torres, o André Ramalho, que grudou em cima do Pedro, então marcou quase que de forma individual, vindo aqui na continuidade do lance. Então vemos aqui, o Corinthians começa com a jogada, vem com o Martínez estava acompanhando, de novo a gente mostra aqui como estava o Corinthians com maioria. E a marcação, o Pedro está grudado, o Félix está aqui na entrada da área, então sendo aqui já, de repente, dando uma opção para travar uma velocidade, e o Fagner aqui seria o cara para cuidar do Bruno Henrique. A bola volta, o Pedro não consegue fazer nada, então ele volta o lance e vem para vir o cruzamento. Repare aqui como o Corinthians já fechou as linhas. Não? O Charles já voltou para fechar a marcação, o Martinez está vindo aqui para fazer o bote, mas olha a defesa, o Pedro está com uma marcação dupla e temos aqui quase que uma marcação individual. Então o Corinthians estava bem postado no lance do pênalti. Só que acaba acontecendo o erro técnico do Martínez, né, na continuidade. Ele vem aqui e repare como estava. Tem jogador do Flamengo que já estava impedido aqui, mas o Corinthians já estava povoando bem a sua defesa na marcação em cima dos jogadores. A gente está falando de 5 jogadores do Flamengo dentro da área, e 6 jogadores do Corinthians já aqui fechando os espaços. Então aqui também, apesar do pênalti, né, a gente teve o erro técnico do Martínez, foi o Corinthians conseguindo travar. No final, já no segundo tempo, e aí aqui é importante a gente falar, estamos falando de 5 minutos da segunda etapa, um lance perigoso do Pedro, então olha o Corinthians com a sua linha, né, a linha de defesa, com a marcação travada, mas reparem no Pedro aqui, então a bola vem da defesa do lado direito, a bola chega no Gerson, aqui na entrada da área. Olha o Pedro aqui com liberdade na marcação. Então foi um dos poucos momentos onde o André Ramalho não estava no marcação individual. A gente tem a linha a linha de defensiva, né, com o Fagner, o Félix e o Ramalho, uma marcação mais à distância. O Martínez vem para cá para dar o bote em cima do Gerson. Na sequência, então é importante te ver essa recuperação do Martínez. Ele dá o bote, a bola vem para o Pedro, quer dizer, ele vem na marcação. Aqui nessa parte nós temos o Kaká e o Bidu fazendo a marcação correta, né? O Bidu cuidando aqui do seu setor, o Kaká já cuidando aqui também na entrada da área, só a questão dessa linha defensiva do Corinthians nesse momento. Então, quem vem? Olha o Charles aqui também na sequência. Quando perde a bola, quando chega a bola no Pedro com todo esse espaço, a marcação do Corinthians, né, no setor esquerdo está encaixada, né? O próprio Thales está aqui se posicionando, o Gerson recebe a bola e tenta vir também para a linha de fundo, mas já estava bem travado. Só que além de você ter aqui o Bruno Henrique com espaço, o principal problema nessa jogada foi o Pedro com uma vantagem aqui. Então, vem tanto o Charles como o Martínez vem tentar dar o bote, chega, né? O Martínez chega a tentar travar o chute, não consegue. A bola passa muito rente, né? Um chute de perigo em relação à meta do Hugo. Não, felizmente não sai o gol do Pedro não sai dessa jogada, mas mostra realmente que teve um problema em cima disso, foi um erro do Corinthians nessa parte. Então, pegando aqui primeiro esses lances, pessoal, é o que eu quis mostrar com relação ao que o Corinthians conseguiu fazer, então mostra
houve um erro, principalmente no momento do segundo, aquele lance do Pedro, mas dá para ver destaques, né, para movimentação de alguns jogadores. Para ir agora em relação à parte de algumas estatísticas, alguns números da partida, vamos colocar aqui, e aí a gente só vai direto, né? Não vamos aqui só pegar o layout, porque nem precisa, vamos deixar mais espaço para análise, falando de algumas estatísticas e alguns detalhes da partida, para exemplificar aqui para vocês. O primeiro nas movimentações em campo. Algo que a gente comentou no vídeo de análise tática contra o que a gente comentou na última partida contra o Fortaleza, né? A gente viu o Corinthians povoando bastante. Aqui aconteceu o contrário, né? O Corinthians acabou tendo um mapa de calor. Repare também que o Corinthians não ficou muito na defesa, porque o mapa do Corinthians está aqui muito pelas pontas, mas sem povoar nem a defesa, mas nem o meio de campo. Já o do Flamengo é um mapa de calor, tanto na área do Corinthians, como também muito no meio de campo, né? Então o Flamengo teve realmente, povoou muito mais, acabou gerando muito mais, teve mais posse de bola, acabou tendo mais o controle da bola. Quando a gente vem na continuação, vamos aqui falando do mapa de calor do Corinthians, posicionamento, né? Então, jogando com 3 zagueiros, é aquela ideia, né? O Félix Torres muito mais pela direita, André Ramalho mais centralizado e o Kaká, eles atuando muito mais defensivamente. Só o Félix teve um pouquinho de presença, até um pouco mais no ataque, né? A gente vê o mapa dele mais preenchido. Jogando com 3 zagueiros e com 2 volantes, você dá liberdade para os alas, e o Matheus Bidu, a gente vê muita movimentação dele em vários setores, né? Tanto na esquerda defensiva, mas principalmente no meio de campo e no ataque, chegando com profundidade até na área, como a gente viu nos lances que nós editamos, mostramos para vocês. E o próprio Fagner também, a movimentação dele mais forte foi no canto direito ofensivo, né? O Fagner, e até mesmo com um pouco de profundidade. Mas o Fagner, quando ele vai para o ataque, ele é um jogador que acaba fazendo muito esse setor, né? Inclusive, ele faz muito cruzamento, tenta fazer em curva, mas o Fagner não é um jogador de profundidade. Com o Charles, com o Martins, a gente vê uma movimentação interessante, né? O Charles, até que inclusive chegou a jogar como lateral direito no segundo tempo, ficou mais focado para cuidar do lado direito do Corinthians. O Martins fazendo um papel que o primeiro volante vem atuando, principalmente com o Ramon Dias, é um cara que se mexe muito. O volante acaba tendo que correr para recompor os espaços, mas o Martins também, o que é interessante a gente ver é que ele acabou atuando também muito pelo lado direito do campo. Falando dos jogadores ofensivos, a gente coloca o Rodrigo Garro, que foi o motorzinho, então olhem o Garro tendo toda a movimentação do meio de campo em praticamente todos os setores, mas focado mais na região central, e voltando muito para buscar bola também, até ajudando a recompor. O Garro faz isso muito bem, a gente vai mostrar também, trazer alguns números que evidenciam isso. Thales Magno, um pouco mais para a esquerda, mas de novo também é outro jogador, isso é importantíssimo quando a gente fala. O Thales Magno não é um jogador que fica fixo no campo, a gente mostrou no lance do gol, ele atuando, ele começando pelo lado direito e vindo parar na região central, e o Yuri Alberto se movimentando bastante também, o Yuri como jogando com 3 zagueiros e com 2 volantes, o Yuri acabou só precisando chegar até um pouco da entrada aqui nesse começo do meio de campo, na defesa, mas o foco do Yuri foi realmente, volta aqui, na parte ofensiva, inclusive com o Yuri preenchendo a área alvinegra. Em relação aos reservas, tem mais destaque mesmo para o Ángel Romero, que entrou e acabou marcando o gol, e acontece a movimentação do Romero ajudando a recompor e se movimentando em campo. Daniel e Ian, só para constar um pouquinho aqui na movimentação. Em relação só a alguns detalhes, né? Aqui, primeiro, mandante e visitante, então, o Corinthians teve 92% de acerto de passes, isso é importante, o Corinthians errou poucos passes na partida, isso faz uma diferença. O Corinthians teve mais finalizações do que o Flamengo, apesar de trocar muito menos passes, né? A gente vê a diferença, né? 264 passes do Flamengo, do Corinthians, 398 do Flamengo. O Corinthians desarmou bastante, né? O Flamengo também combateu o jogo, foi principalmente no primeiro tempo, foi muito pegado. O percentual de cruzamentos, o Corinthians com 30,4% de cruzamentos, acertou 30%, isso é um número alto, foi o Flamengo que errou 13 cruzamentos, isso também, claro, por conta do setor defensivo, pela marcação do Corinthians. Em relação a dribles, foi bem parecido. E naquelas interações em campo, né?
O que para mim me chamou bastante atenção foi o próprio Garro novamente aparecendo com destaque, né? Então o Garro trabalhou muito com o Bidu, foram 8 passes trocados entre o Garro e o Matheus Bidu, mas a gente pode colocar como destaque aqui como o Garro tentou municiar os atacantes. Então tem 7 passes do Garro para o Yuri, isso mostra realmente que ele tentou trabalhar com o atacante, tentou ajudar o jogador do Corinthians a conseguir ter várias posses de bola. Em relação a algumas estatísticas, em passes trocados, o Bidu realmente foi o jogador que mais apareceu com destaque com passes, mas sempre é importante a gente frisar que, como a gente mostra, quando o meia de criação aparece como sendo um cara que mais trocou passes, ajuda a entender quando o Corinthians tem um bom desempenho ofensivo. E foi isso presente com o Rodrigo Garro sendo o terceiro jogador que mais trocou passes, mesmo número do Martínez, errou 5 passes, mas é um número bem considerável, ele teve um passe a menos que o Bidu. Em relação a finalizações, o Corinthians acabou pecando, e aí vem também um outro detalhe importante, né? O Garro foi o jogador que mais finalizou, acabou não estava com a mira em dia, mas o Garro foi o jogador mais importante também nesse setor. O Bidu, infelizmente, né, também teve aquele cabeceio que foi um péssimo, e a gente vê aquele problema. Em relação a dribles, aí o Romero acabou ajudando a controlar o jogo no segundo tempo, né, até enervar os atletas do Flamengo com esses dribles, né, no momento que o Corinthians estava controlando o jogo, buscando segurar o resultado. Em relação a passe para finalização, a gente não teve, foi o Fagner acabou tendo um pouco mais de destaque na partida contra o Flamengo. Em desarmes, outro lado importante é ver como o Rodrigo Garro, quando está sem a bola, como ele ajuda bastante. Foram 2 desarmes certos do meia, que é o jogador mais ofensivo, mas ajuda bastante quando o Corinthians não tem a posse de bola. E o destaque do Garro, como a gente sempre já mostra, já é algo padrão nas partidas. O Garro, o jogador mais caçado contra o Flamengo, foi o cara que mais recebeu faltas, foi o cara que mais foi exigido só na base de falta mesmo para parar o Rodrigo Garro. Pessoal, bom, quando a gente está falando da parte tática e falar de números, a ideia realmente é isso. Então, espero que tenha sido um vídeo interessante para vocês. Falando hoje, um vídeo, inclusive, mais longo de análise tática, porque a gente acabou pegando vários lances importantes, né, dos melhores, principalmente alguns lances, principalmente do Corinthians na parte ofensiva, alguns defensivos, e, claro, trazendo alguns números para a gente poder traduzir, mostrar um pouco de algumas ideias táticas e como que o Corinthians está se portando, pegando um adversário complicado. A gente está falando que jogou contra o Flamengo, um adversário que está lutando, sonhando com o título, e o Corinthians fez uma boa partida, atuou bem, e além dos destaques individuais de alguns jogadores na partida que a gente nós já tínhamos comentado em live, aqui no Tática Sem Mistério a gente mostra um pouco de alguns detalhes que espero que tenha ajudado vocês a ter uma outra visão do que foi a partida. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço.